Olá, pessoal! Na videoaula de hoje vamos aprender um pouco sobre cartilagem hialina, que é um dos três tipos de cartilagem do nosso corpo. Nós temos a elástica, a hialina e a fibrocartilagem. Eu me chamo Adriana Moura, sou professora de histologia. A gente já vai iniciar olhando uma micrografia, uma imagem de cartilagem para a gente se apropriando das principais características dela. Quando a gente olha, a gente já vê que ela se cora bem com hematoxilina. Hematoxilina é um corante, né, que é basófilo, ele cora estruturas básicas. Percebemos assim que tem colorações, tem áreas com coloração mais forte, áreas com coloração mais clara, mas são tons ali de hematoxilina, né, ou seja, um corante mais roxo. Percebemos também na matriz uma grande quantidade aqui nessa imagem de condrócitos. Condrócitos são as células da matriz que eu estou pintando aqui em amarelo. Percebemos também que ao redor dessas células temos extensa matriz extracelular. Ora, isso é uma característica de tecido conjuntivo. Afinal, o tecido conjuntivo e a cartilagem é um tipo de conjuntivo. Apresenta as células e extensa matriz extracelular. Nesse caso, a matriz ela tem alguma maleabilidade, né? Afinal, a cartilagem ela responde bem às forças de compressão, tração e torção. Bom, aí percebemos também que dentro aqui de lacunas, lacunas é como se fossem pequenos espaços dentro da matriz. Estão presentes os condrócitos que eu pintei em amarelo. Se a gente observar direitinho, dá para ver inclusive o núcleo do condrócito que eu vou pintar aqui em verde, certo? Uma característica interessante da cartilagem é que ela é um tecido avascular, ou seja, não tem vascularização. Eu não enxergo capilares e vasos aqui nessa matriz. Agora, como é que a cartilagem ela vai se nutrir se ela não tem vasos? Ela tem um pericôndrio e, em algumas situações, o líquido sinovial. O pericôndrio, veremos adiante, é um tecido que envolve as cartilagens, obviamente não todas as cartilagens, mas a cartilagem hialina é envolvida por esse tecido conjuntivo, exceto nas regiões de articulação, na borda da articulação não tem pericôndrio, e esse pericôndrio é um tecido conjuntivo com vasos sanguíneos, mas além do vaso sanguíneo, ele confere alguma espécie de proteção, porque é um colágeno, tem colágeno ao redor, mas na camada interna do pericôndrio, a gente tem uma camada condrogênica, né? Uma camada capaz de também ajudar no processo de crescimento da matriz de forma geral, da cartilagem, porque ali nessa camada interna a gente tem condroblastos. Vamos ver isso adiante. Então, agora, como características principais, a gente tem um tecido, a cartilagem, como sendo um tipo de tecido conjuntivo, como sendo avascular, como tendo grande quantidade de matriz e células chamadas de condrócitos, capazes de sofrer mitose, proliferando novos condrócitos, mas também capazes de produzir essa matriz. A gente estava no slide anterior falando da composição dessa cartilagem hialina, falando também da matriz extracelular. Esse gráfico aqui ele é bem interessante porque ele vai mostrar essas proporções. Olha só, 60 a 80% dessa cartilagem é água. E a gente vai ver adiante, né, a importância dessa água. Bom, temos aqui 15% de colágeno, temos proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas e só 3 a 5% são as células, né? Em sua maioria condrócitos e alguns condroblastos ali na parte mais externa, na parte já de pericôndrio ali praticamente. Bom, veremos aqui que colágeno, esses 15%, né? Se eu pegar esses 15%, desses 15%, 80% é o colágeno tipo 2. O tipo 2 é um colágeno que ele tem as fibrilas mais delgadas e não formam fibras, né, tão evidentes como o colágeno tipo 1. Bom, vamos pausar aqui. Então, a gente está acostumado a escutar o termo colágeno o tempo todo, né? A gente está acostumado a falar de colágeno na pele, que a gente perde colágeno com a idade. Então, o termo colágeno acho que está ok, uma fibra de colágeno. Agora, dentro do colágeno, gente, a gente tem inúmeros tipos, tem muitos tipos de colágeno. Quem tiver curiosidade, vai lá no capítulo de conjuntivo propriamente dito, que tem uma explicação bem extensa ali sobre esse tipo, sobre os colágenos. Mas de forma geral, eu posso adiantar para vocês que o colágeno tipo 1, que é aquele que a gente sempre ouve falar, é aquele da pele, ele é mais evidente, ele forma fibras grossas, visíveis até na microscopia óptica.
Na cartilagem hialina, a gente não tem esse colágeno tipo 1. A gente tem, na verdade, uma predominância do tipo 2, que é mais delicado. Além disso, existem outros tipos de colágeno, como veremos adiante. Colágeno tipo 9, colágeno 11, enfim, colágeno 3, colágeno 6. E vamos ver que cada um desses colágenos tem uma função específica na matriz. Recebemos aqui um desenho esquemático onde fica claro a presença dessas células e dentro das células, obviamente, uma maquinaria intracelular, uma vez que o condrócito é responsável pela produção dos elementos da matriz extracelular, proteoglicanos, glicosaminoglicanos. Percebemos a matriz extracelular com a predominância do colágeno tipo 2, né? Então, colágeno tipo 2 aqui eu pintei em vermelho, é esse grandão aqui, olha. Enfim, a gente tem, percebemos que esse colágeno tipo 2, ele não é tão espesso, não é visível na microscopia óptica como o colágeno tipo 1 presente na pele, por exemplo. Temos também outros tantos colágenos que são até considerados específicos da matriz, porque só encontramos na matriz cartilaginosa, né? Então, são específicos da cartilagem. E aí a gente tem alguns, aqui, por exemplo, esse aqui, que é o colágeno tipo 9, percebam que ele está aqui, ó, nessa região, e ele facilita a interação das fibrilas, né, com moléculas de proteoglicanos da matriz. Então, ele faz essa conexão. Olha aqui, essa conexãozinha aqui, certo? A gente tem o tipo 11, o tipo 10, o tipo 6, cada um exercendo uma função. Seja, por exemplo, o tipo 6 na fixação das células da matriz, o tipo 10 organiza as fibrilas de colágeno em rede tridimensional e aí por diante, ou seja, executam um papel importante. Agora, uma característica importante, interessante aqui da minha matriz cartilaginosa é que a gente tem umas moléculas bastante grandes aqui, ó, o ácido hialurônico, que é esse verde escuro aqui. Percebam que a gente tem um agrecano, né, um monômero de proteoglicano, associado ao ácido hialurônico. Então, aqui, essa estrutura é formada por um eixo central proteico, e aí a gente tem glicosaminoglicanos em grande quantidade partindo desse eixo principal. Esses elementos da matriz, eles são sulfatados e faz com que eles tenham carga negativa. Uma vez que eles têm carga negativa, eles tendem a atrair a água. Traindo a água, o ambiente ali fica altamente hidratado, né? Então dá uma certa capacidade de difusão de nutrientes, o que facilita, né, de fato, uma vez que a gente não tem vasos sanguíneos ali presentes. E também acaba que, como você tem carga negativa, você acaba repelindo os elementos dessa matriz, né? Bom, e aí, então, a gente tem um ambiente hidratado devido a essa carga negativa da matriz extracelular. Percebam aqui, então, mais um desenho esquemático mostrando um grupo isógeno. O que é esse grupo isógeno? É quando a gente tem várias condrócitos, né, que partiram de um condrócito comum, ou seja, são clones. Percebam que essa multiplicação, essa mitose, né, na verdade, ela acontece principalmente na primeira infância até a adolescência, onde a gente chama que tem um crescimento em crescimento intersticial, ou seja, a cartilagem cresce ali de dentro, digamos, para fora, pela multiplicação das células e, obviamente, esses condrócitos produzem mais matriz extracelular, fazendo com que, de fato, a cartilagem cresça. A gente percebe também que ao redor dessa, bem coladinho com o condrócito, tem uma matriz capsular, tá? Essa matriz capsular, ela também recebe o nome de pericelular. Vemos que existe uma matriz territorial também, que é essa mais próxima aqui, né? Está mostrando, né, essa aqui, que é até da coloração um pouquinho mais escura, e a matriz interterritorial, que é entre diferentes grupos isógenos, tá? Na cartilagem, a gente também percebe isso, olha na imagem da esquerda. Mais uma vez, a gente vê aqui os condrócitos, vê que ao redor do condrócito tem uma linhazinha mais escura representando essa matriz capsular. Ao redor de um grupozinho, a gente tem a matriz territorial e mais externamente, onde a gente tem MI, né, é a matriz interterritorial. Então, essa disposição de elementos da matriz, né, diferente nessas três regiões, faz com que a coloração seja diferente, às vezes mais escura e mais clara.
Indo para a região mais externa da cartilagem, eu vou perceber também uma região ali rica em condroblastos, que são células com capacidade, então, de se diferenciar futuramente em condrócitos, e é uma região onde gera o crescimento aposicional, né, ao redor da matriz. E ainda um pouquinho mais para fora, a gente vai perceber a presença do pericôndrio, tá? Onde tem esse P aqui. Mais uma imagem aqui para a gente perceber a matriz territorial um pouco mais escura, a interterritorial mais clara, a presença dos condrócitos com seus núcleos, e lembrar que quando faz a técnica, né, de coloração, enfim, de fixação, coloração, muitas vezes o condrócito ele retrai, então o citoplasma não fica tão evidente ali. Então, pessoal, aí eu fiz um apanhado geral, digamos, de cartilagem hialina, também tem a elástica, a fibrocartilagem, mas espero que tenha dado ali um conhecimento geral para que vocês possam ainda pesquisar mais, estudar mais um pouquinho, tá bom? Então, para vídeos como esse, vocês podem também acessar as playlists que eu estou sempre colocando novos. Então, futuramente a gente vai ter um vídeo também de cartilagem elástica e fibrocartilagem. Bons estudos!